No ar, mais uma vez, o programa Escola Bíblica. Hoje, quinta-feira, estamos fechando a semana com mais um tema. E o tema dessa semana foi o sábado. Estudamos aí vários aspectos sobre esse dia. Daqui a pouquinho eu falo para você um pouco mais sobre isso, mas não se esqueça que hoje nós vamos falar sobre a importância do sábado de forma prática. Como guardar o sábado, tá bom? Para você que já entendeu os princípios durante a semana e para você que ainda não entendeu e está chegando agora, a gente vai recapitular, relembrar algumas coisas aqui, mas hoje de uma maneira muito especial, como conseguimos viver a guarda do sábado nos dias atuais. É bem rapidinho, enquanto isso eu quero fazer dois convites para você que já está aí. Compartilhe o nosso Facebook, a transmissão do Facebook da TV Novo Tempo e do Escola Bíblica. Participe pelas redes sociais e também divulgue a Novo Tempo por todo o Brasil. Rapidinho e estamos de volta ao vivo aqui no Escola Bíblica. É muito bom saber que entre várias opções você escolheu estar com a gente aqui, nessa quinta-feira, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, no programa Escola Bíblica. Todos nós estamos aprendendo juntos a cada dia, a cada semana, temas importantes e mais do que simplesmente algo que deve ser entendido intelectualmente, mas tornado prático na nossa vida também. Hoje nós vamos falar sobre a guarda do sábado, a prática da guarda do sábado. E para você que, quem sabe, não assistiu os demais programas da semana, é muito importante que você acompanhe os programas anteriores no nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. O que foi durante a semana que eu quero relembrar para você antes da gente orar e começar o tema de hoje? Segunda-feira, nós começamos falando sobre o princípio do sábado, né? Por que o sábado foi colocado na Bíblia? Foi colocado para qual propósito? Falamos que foi feito para o homem, para aproximar Deus do ser humano, como um símbolo da graça, do descanso e não um símbolo do legalismo. Na terça-feira, nós apresentamos outro aspecto, né? Vários textos aqui que nós mencionamos, que Jesus guardou o sábado, que Paulo guardou o sábado, que a lei continua em vigor, que o sábado continua em vigor. Então, se você não pegou essas informações, é importante que você entre ou no NT Play ou no nosso YouTube assistindo os programas que foram apresentados durante a semana, tá? Ontem nós falamos historicamente, muita gente acompanhou, como foi a mudança do sábado para o domingo na história. Isso envolveu questões culturais, questões religiosas, questões políticas, sociais, tudo isso contrário à vontade divina, tá? Nós mencionamos. E hoje, para quem já entendeu o sentido do sábado, a gente quer apresentar aqui como deve ser biblicamente a guarda do sábado. Porque é muito fácil a gente falar assim, olha, o sábado está em vigor, o sábado deve ser guardado, mas ok, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? E tem algumas perguntas aqui bem interessantes, desafiadoras, que hoje a gente vai responder. Chegaram várias perguntas durante a semana e a gente vai tentar trabalhar nesse estudo de hoje, respondendo algumas perguntas e apresentando de forma prática também, tá bom? Não se esqueça de uma coisa, antes da gente orar, um último recado. Você pode ter o material que a gente está apresentando aqui. Cada semana é um capítulo desse material que nós estamos estudando, que é o Descobertas Bíblicas. Você já está vendo na tela aqui agora, o QR Code, é só mirar ali a sua câmera fotográfica do seu celular e automaticamente vai aparecer o link com a capa desse estudo Descobertas Bíblicas, você preenche e você vai poder ter esse material no seu celular. Se você quiser baixar de uma outra forma, no computador também, entre no site biblia.com.br e lembrando que o nome do estudo é Descobertas Bíblicas e esse é o nome da temporada que nós estamos estudando aqui também, tá bom? Dando tempo, a gente vai mandar alguns abraços, muita gente está entrando em contato pelas redes sociais aqui, mas vamos orar e vamos ao tema de hoje. Bondoso Deus, que bom
podermos fechar essa semana e somos gratos a Ti por Teu cuidado, por Teu amor, por sabermos que o Senhor tem cuidado de nós em cada momento. Nem sempre tem sido fácil. Nós temos visto constantemente desafios e dramas na vida de muitas pessoas, mas ainda assim nós acreditamos que o Senhor está no controle de cada detalhe desse mundo. Cuide da nossa vida e nos abençoe nesse estudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar dizendo o seguinte para você, que a nossa cultura hoje em dia, ela entende de uma maneira equivocada a questão do sábado, né? Culturalmente, nós guardamos um dia, ou nós entendemos que um dia termina e começa um outro dia a partir da meia-noite, não é assim? Lembra no final do ano, ali nas festas de virada de ano, normalmente os fogos são soltos aí o quê? Meia-noite. Porque acredita-se culturalmente que a partir da meia-noite começa um novo dia. Muita gente pergunta o seguinte, pastor, mas quando é que começa de fato o sábado? Vamos tentar trabalhar isso, né? Esse tema, aliás, vai merecer uma outra semana com mais abordagens, né? Porque ele é muito profundo, tem muitas informações. Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, que o novo dia não começa a partir da meia-noite, começa a partir do pôr do sol. O sol se pôs, já é o início de um novo dia. Por isso é importante a gente observar, guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol, ou seja, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, né? Que nós consideramos biblicamente como se fosse o sábado completo. Eu quero ler para você um texto bíblico que ajuda a gente a entender um pouco essa ideia aqui, tá bom? Vamos então a Gênesis 1, verso 5, que diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, nós entendemos o seguinte, que durante vários relatos da descrição dos dias que Deus foi construindo ou criando, é mencionado esse termo tarde e manhã. Uma coisa que é importante a gente entender, faz sentido o dia começar a partir do pôr do sol. Porque imagine só, o dia é composto de uma parte escura e uma parte clara. Uma parte escura e uma parte clara. Quando nós começamos a contar a partir da meia-noite, e daí convencionou-se isso, e a gente pode trabalhar dessa maneira também, mas na guarda do sábado tem que ser a partir do pôr do sol. Porque senão nós temos duas partes escuras e uma parte clara. Por exemplo, quando a gente começa a marcar a partir da meia-noite a mais ou menos às 6 da manhã é escuro ali, né? É noite. Depois 6 da manhã, dia. Depois dá o pôr do sol, noite de novo. A Bíblia diz assim que é uma parte clara e uma parte escura, do pôr do sol ao pôr do sol. Só para a gente entender como é ou como se inicia a guarda do sábado, tá bom? Neemias 13:19 fala um pouco mais sobre isso, não vamos detalhar, mas diz o seguinte: Sucedeu, pois, que dando já a sombra das portas de Jerusalém, e eu vou parar por aí, sombra das portas de Jerusalém, isso tem a ver com o contexto do sábado, e está dizendo exatamente que quando começa a baixar a sombra no pôr do sol, aí começa um novo dia, um novo sábado. Ficamos claros assim? Então o pôr do sol começa, ou melhor, o sábado começa ao pôr do sol. O sábado, ele não deve ser entendido como o dia do não pode, né? Muita gente pensa assim, o sábado é o dia que não pode isso, não pode aquilo, não se deve fazer isso, não se deve fazer aquilo, e aí vai, né? Mas uma coisa que é clara, e nós já lemos Êxodo 20, versos 8 a 10, que fala sobre a guarda do sábado, o sábado na Bíblia, uma coisa que tem que ficar bem clara para nós é que, com relação ao sábado, Deus diz o seguinte: não faça o seu trabalho costumeiro e secular, aquilo que você está acostumado a fazer durante os 6 dias. Você tem que trabalhar 6 dias, sim, estudar suas atividades, mas no 7º dia, essas atividades têm que ser deixadas de lado. E você tem que dedicar tempo para outras atividades que a gente vai mencionar ainda hoje aqui, tá bom?
e várias pessoas fizeram as suas perguntas aqui acerca de o que deve ser feito. Mas antes eu quero mencionar aqui 3 pessoas que fizeram uma pergunta muito interessantes, bem interessantes. Antes da gente falar sobre o que deve fazer, eu quero tirar algumas dúvidas aqui, tá bom? A Maria de Lourdes entrou em contato com a gente, se ela puder escrever de novo aqui, Maria de Lourdes, de onde você é. A Ângela Ribeiro também e a Ellen, não tem o sobrenome da Ellen, elas escreveram em várias redes sociais, elas fizeram uma pergunta muito parecida. E elas disseram o seguinte, que como é que fica as profissões extremamente necessárias? Existem profissões que não podem parar. Concorda comigo? Você vai deixar um doente no hospital morrer no sábado? Então elas fizeram essas perguntas e a gente vai tentar esclarecer um pouco isso dentro do tempo que temos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós vivemos em um mundo real, não num mundo ideal. O ideal, o que Deus planejou, é que Ele minimizasse o mínimo, a maior dificuldade que nós temos hoje com relação à guarda do sábado. O plano de Deus é que todos guardassem e vivessem o clima do sábado. No entanto, existem algumas atividades essenciais que são muito difíceis de serem paradas, né? E o povo judeu, desde aquela época, ele tinha algumas atividades essenciais. Eu quero dar um exemplo para você. Neemias 13:19 diz o seguinte, cadê Neemias 13:19? É o texto que nós temos aqui. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não se abrissem até passado o sábado e pus às portas alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Olha que interessante aqui. Então, as portas eram fechadas no sábado para que nenhuma carga, nenhum vendedor entrasse. Então, a venda não era permitida aos sábados, mas tinha os guardas trabalhando no sábado, na porta. Como é que funciona isso, né? Olha, o contexto desse texto é o seguinte, Neemias ele estava restabelecendo a guarda do sábado. Os policiais guardavam as portas dos comerciantes ali. E o que tem que ficar claro é que eles estavam guardando segundo os interesses de Deus. O ambiente ali dentro era um ambiente de revezamento, esses guardas se revezavam. Eles não ficavam cada um todos os sábados, e era um ambiente propício para se lembrar das coisas de Deus, para se fazer as coisas boas que nós vamos mencionar daqui a pouco. No entanto, se entrasse uma carga lá dentro, as pessoas perderiam o clima do sábado. Falariam sobre venda, valores, compras, cobranças. Então, existem algumas funções que não dá para a gente fugir, que são necessárias. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para você. A Igreja Adventista, como é que faz? Ela tem mais de 500 colégios no Brasil, hospitais, universidades, a Novo Tempo. Como é que ficam os colégios? Os colégios todos fecham na sexta-feira antes do pôr do sol. E os hospitais? Tem alguém internado, a gente vai falar assim, volta para sua casa, depois do pôr do sol você volta para cá. Tem como fazer isso? Não tem como. Então, não são feitas cirurgias, a não ser em casos de extrema necessidade. O clima do ambiente do hospital é propício para um clima de sábado. Há um revezamento médico. A lei brasileira não permite que você não seja remunerado, você tem que receber por trabalhar no sábado. No entanto, os profissionais, eles doam esse valor do sábado, muitos deles doam esses valores do sábado para instituições, para pessoas. Então, existe um clima, um ambiente que favorece a guarda do sábado, porque existem situações que existiam no antigo povo judaico que não dá para a gente fugir. Por exemplo, a Novo Tempo aqui tem mais ou menos 520 funcionários. Existem duas funções aqui que não param. Os guardas da portaria, que não tem como, e os rapazes do controle mestre, da exibição, que colocam os programas no ar. Tem que acontecer, senão
nós vamos ficar sem a mensagem. A pregação do Evangelho é necessária. Mateus 12, 5, eu não vou ler aqui, mas no livro de Mateus diz assim que o dia... Vamos ver se a gente encontra o texto? Mateus 12, verso 15, ou melhor. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões e curou a todas. Jesus curava todas as pessoas no sábado. Era uma atividade que era uma atividade benéfica, necessária. E um outro ponto também, Mateus 12, 5, aqui é 12, 15. Diz assim que o dia que os sacerdotes mais trabalhavam era sábado. Mas eles ficavam sem culpa. Olha o que a Bíblia diz. Por que eles ficavam sem culpa? Porque era uma atividade para a salvação espiritual das pessoas. Então, o sábado, existem algumas funções que são necessárias para a salvação das pessoas. Nós já vamos para o intervalo. Antes eu quero fechar um ponto com você. Caso haja necessidade, pense com muito cuidado sobre uma coisa. Ajude alguém. Se você é um médico e você precisa ajudar alguém aos sábados, ajude essa pessoa. Agora, existem funções, por mais que sejam necessárias, atividades que por mais que sejam necessárias, né? Por exemplo, um policial, um médico, mesmo alguém que é um professor nos dias de hoje, alguém que tenha outras funções, se nós não estamos num ambiente que favorece a guarda do sábado, você não consegue guardar o sábado. Um dentista, um mecânico, um vendedor, um empresário, uma doméstica, um marceneiro. Então é necessário que nós paremos, porque essa é a orientação de Deus. Êxodo 20 diz o quê? Não faça aos sábados as mesmas atividades que você fez durante a semana. Não faça pensando em si mesmo, mas no outro. Então, uma pessoa que tem alguns tipos de atividade, elas têm que cessar no sábado. Outras têm que, de repente, eu sou um médico, alguém está morrendo, vou ajudar. Né? Eu sou um policial, eu vejo alguém numa situação difícil, ok, vou ajudar. Mas não atuar aos sábados, porque o clima do sábado não vai ser vivido por mim, por causa de um mundo que não guarda, um mundo que não é um mundo ideal, é um mundo real que nós vivemos. Então Deus vai nos orientando e Deus vai colocando maneiras de nós guardarmos o sábado da melhor maneira possível. É um tema difícil, complexo, tem que ser ajustado pessoalmente, individualmente, mas Deus não pede nada que Ele não consiga nos orientar. Coloque isso no seu coração. Após o intervalo, a gente vai dizer para você algumas coisas que o sábado espera que nós façamos. O lado maravilhoso de guardar o sábado. A gente volta já já. Já estamos de volta, as perguntas estão chegando aqui, as pessoas participando também, com muito carinho. Eu quero agradecer a Franciele, a Martins, a Francisca Souza, Elizabeth Miller, a Márcia Pegas, Rayane Santos e tantas outras pessoas participando pelas redes sociais aqui. Deixa eu esclarecer um detalhe aqui para a gente, de repente, esclarecer e frisar um ponto muito importante. Quando eu mencionei que eventualmente pode acontecer de situações específicas, principalmente no contexto religioso, né, onde, por exemplo, na Igreja Adventista nós temos várias instituições, como o hospital, né, e mesmo os colégios internos, onde há um revezamento e o clima do sábado, isso não justifica que eu possa, por exemplo, ser um atendente de uma loja, trabalhar numa loja e dizer assim, não, tá bom, eu trabalho na loja, então eu vou doar o que eu recebi no sábado, ok? Não é esse o caminho, não é essa a proposta de Deus, não é o valor em si que vai resolver a situação. O que vai resolver a situação é eu entender a importância do sábado e me preparar para esse dia. Nós podemos responder essas perguntas em outros momentos também, mas eu quero explorar então a guarda do sábado para você agora. Êxodo 16, verso 22 diz assim, aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Quero mencionar alguns pontos para vocês aqui que a gente pode fazer sábado. Primeira coisa,
Êxodo 16, 22 diz assim que eles se preparavam para o sábado. O sábado não tem que ser preparado na sexta-feira. A gente já tem que começar algumas atividades durante a semana de tal maneira que a gente chegue ali no pôr do sol, as coisas já estejam preparadas, né? Eu sei que dentro das grandes capitais é um grande desafio a correria na sexta-feira, mas se planeje para que você consiga entrar nas horas do sábado de uma maneira muito especial. Tem que haver um planejamento para isso. A segunda coisa, Êxodo 20, diz assim que nós não devemos fazer trabalhos seculares aos sábados. Trabalhos que normalmente nós fazemos durante a semana, isso é claro. Ok? Segundo ponto, Levítico 23, verso 3 diz assim: 6 dias trabalhando se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Mais um ponto importante que nós temos que entender aqui. O que nós podemos e devemos fazer no sábado? Santa convocação é o quê? É irmos, naquela época eles iam aonde? Na sinagoga. É irmos à igreja. É um dia de nós congregarmos com as pessoas. Isso se fazia no antigo judaísmo e nós hoje, como a igreja de Deus, com o novo Israel, fundidos ao Israel espiritual, nós devemos representar o povo de Deus hoje e devemos o quê? Aos sábados, nos congregarmos. E a Bíblia diz isso, irmos à igreja. Lucas 4,16 diz algo mais aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Lucas diz que Jesus ia às sinagogas aos sábados. É para reforçar mais essa ideia de irmos até a igreja ao dia de sábado. Nós devemos fazer o bem todos os dias, concorda comigo? Tem até uma pergunta que chegou para a gente aqui, dizendo o seguinte: olha, é válido, é importante que eu faça o bem aos sábados? Muita gente questiona 2 versos bíblicos, né? Onde, e eu não tenho muito tempo para isso, mas os discípulos colhem milho e comem, e Jesus é acusado por curar aos sábados. Aquele era um momento de extrema necessidade, né? Os discípulos comeram milho porque eles estavam com fome. E eles foram lá, eles não foram plantar nem colher, eles pegaram uma espiga e comeram. E Jesus diz: calma, eles só estão se alimentando aqui. Era o radicalismo do farisaísmo da época. E muitos acreditavam que Jesus não poderia nem curar aos sábados, mas é importante que a gente faça o bem aos sábados. Mateus 12, verso 9, olha o que diz. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar aos sábados? Perguntaram para Jesus. E ele lhe disse: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem aos sábados. O texto é claro, o sábado foi feito para nós fazermos o bem para as pessoas. Visitar os doentes, ir no asilo, ir no orfanato, visitar um familiar. Esse deve ser o clima do sábado. Não compra, venda, eu quero assistir televisão e ver um filme. Não, é o momento de buscarmos as pessoas. E quando nós temos as nossas atividades normais da semana de trabalho, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos entrar no clima de uma adoração especial a Deus e do presente que Deus nos dá. Dessa férias semanal que Deus nos dá na presença dEle. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Sábado é dia de estudar a Bíblia. E Lucas 4,31, eu não vou ler, diz assim, que Jesus ia para ensinar. Sábado é dia de aprendermos da Bíblia. Se você quiser entender um pouquinho como começar as horas do sábado, existe um programa que todas as sextas-feiras, no horário do pôr do sol, ele passa aqui na Novo Tempo, se chama Feliz Sábado. Não há um padrão para nós vivermos o sábado exatamente, mas há princípios. Existem pessoas que são sozinhas, existem pessoas que convivem com outras pessoas em casa que não guardam o sábado.
mas viva você da melhor maneira possível o seu sábado e Deus vai abençoar você. Assuma um compromisso com Deus se for para deixar de lado alguma atividade profissional. Peça que Deus abra as portas e tome uma decisão ao lado de Deus. Semana que vem, nós vamos falar sobre o testemunho pessoal, o nosso testemunho, o testemunho do cristão. Roupa tem a ver? Palavras tem a ver? Como devemos testemunhar? Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira com mais um tema. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse tema, pelo estudo do sábado. Sabemos que existem tantas coisas que não entendemos, mas que o Senhor continue nos ensinando para podermos praticar diariamente na nossa vida. Nos abençoe e nos ajude a guardarmos o nosso primeiro sábado, quem sabe de muitos de nós, nesse sábado que virá. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.